Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol mal despontava sobre a Silverline Motors, a concessionária de carros mais prestigiada da cidade, iluminando as carrocerias reluzentes dos carros de luxo enfileirados em frente ao prédio. Lá dentro, Karen Whitmore, a exigente gerente da concessionária, percorria os escritórios com seu olhar severo de sempre, checando cada detalhe, as janelas limpas, os folhetos perfeitamente alinhados e a equipe impecavelmente apresentada. Karen havia construído sua reputação com base no controle absoluto. Para ela, cada cliente tinha que se encaixar na imagem da concessionária. Ela não deixava nada passar, principalmente aqueles que, aos seus olhos, pareciam fora de lugar. Naquela manhã, um boato circulava entre os funcionários. Um cliente havia pedido para ver os modelos mais exclusivos antes da inauguração oficial. Karen franziu a testa. Foi então que Marcus Williams entrou. Um homem elegante e calmo, mas com uma presença imponente, ele caminhou até a lanchonete. Suas roupas eram discretas, porém refinadas, e seu comportamento exalava uma confiança serena. Karen o notou imediatamente. Ele parecia deslocado naquele ambiente, ou assim ela pensou. Sem saber quem ele era, Karen correu em sua direção com um sorriso frio, mal disfarçando sua irritação. Com licença, senhor, mas o senhor não pode permanecer aqui. Só atendemos clientes com hora marcada. Por favor, retire-se. Marcus olhou para ela, surpreso com seu tom autoritário. Eu estou aqui para ver os modelos da coleção. Me disseram que eu poderia aparecer a qualquer hora. Mas Karen não deu ouvidos. Ela estava decidida. Com um gesto brusco, fez sinal para um funcionário acompanhá-la até a saída. Os poucos clientes no saguão observavam a cena desconfortavelmente, mas ninguém ousou intervir. O que Karen não sabia era que Marcus Williams não era apenas um cliente. Ele era o dono da Silverline Motors, o homem que havia investido milhões na concessionária e construído sua reputação com base na excelência e no prestígio. A humilhação que ela acabará de lhe infligir desencadearia uma reação que nenhum dos dois poderia ter previsto. O sol ainda brilhava sobre os carros reluzentes, mas no saguão da Silverline Motors, o ar havia se tornado mais pesado, carregado de uma tensão que Karen lamentaria amargamente. Após ser expulso de sua própria concessionária, Marcus Williams permaneceu do lado de fora por alguns instantes, respirando fundo. Sua compostura era enganosa. Uma determinação gélida brilhava em seus olhos. Karen pensou que havia se livrado apenas de um mero visitante, mas acabará de provocar o homem mais poderoso por trás da Silverline Motors. Marcus não disse nada ao funcionário que o acompanhou até a saída. Observou Karen pela janela, que retornou às suas funções como se nada tivesse acontecido, satisfeita por ter imposto sua regra à concessionária. Em seguida, pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Poucos minutos depois, seu assistente, um jovem tranquilo chamado Ethan Carter, chegou com um dossiê completo sobre a empresa. Enquanto isso, Karen recebia um novo cliente VIP, ainda sem saber a identidade de Marcus. Sua arrogância e autoritarismo eram palpáveis. Mas Marcus tinha um plano. Ele não queria apenas confrontá-la, queria que Karen entendesse completamente o erro que acabará de cometer. Naquela mesma noite, Marcus apareceu inesperadamente no escritório administrativo. Desta vez, ele estava em sua função oficial, a de proprietário. Entrou sem bater, cumprimentando os funcionários que o reconheceram imediatamente. Karen, alertada pelo barulho e pela presença incomum, olhou para cima e paralisou. Seu rosto empalideceu ao perceber quem estava diante dela. Karen, disse Marcus com uma voz calma, mas autoritária. Acredito que você me expulsou esta manhã sem nem mesmo saber quem eu era. Karen gaguejou tentando inventar uma desculpa, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio pairou pesado na sala. Marcus sorriu levemente. Não era um sorriso amigável, mas um sorriso que insinuava uma vingança metódica e calculada. Você estava errado, continuou ele, e você vai entender por que é perigoso julgar alguém sem conhecer sua história. Naquele exato momento, Karen entendeu que seu dia acabará de tomar um rumo dramático. Marcus não iria apenas corrigir o erro, ele iria mostrar a ela que um simples ato de arrogância poderia ter um preço muito alto. Na manhã seguinte, Karen Whitmore chegou à Silverline Motors seguindo sua rotina habitual, verificar os escritórios, supervisionar a equipe e manter sua autoridade. Mas a atmosfera havia mudado. Os funcionários estavam estranhamente silenciosos e lançavam olhares furtivos em sua direção. Karen sentiu um arrepio de desconforto, mas o ignorou. Marcus, por sua vez, não havia feito nada de espetacular.
Ele simplesmente planejou cada detalhe, observando a diretora à distância. Sabia que o orgulho de Karen era seu ponto fraco. Em vez de confrontá-la imediatamente, optou por desmantelar seu império pessoal pouco a pouco. Primeiro passo: controle administrativo. Marcos enviou um e-mail oficial, assinado por ele como proprietário, para o departamento financeiro e funcionários-chave. A mensagem informava que todas as decisões importantes agora teriam que passar por ele, incluindo o gerenciamento de clientes VIP e a autorização de vendas especiais. Karen abriu o computador, viu as notificações e seu coração afundou. Ela não podia tomar nenhuma decisão sem a aprovação de Marcos. Segundo passo: o cliente misterioso. Marcos havia combinado que seus amigos e sócios financeiros fossem à concessionária disfarçados de potenciais compradores, mas todos estavam acompanhados de relatórios detalhados sobre o comportamento da equipe. Karen, ainda sem saber a verdadeira identidade de Marcos para alguns desses clientes, agiu com a arrogância de sempre. O feedback foi imediato: comentários negativos sobre sua atitude e sobre o desafio à autoridade, todos registrados diretamente em sua mesa e nos relatórios de Marcos. Passo 3. Humilhação pública sutil. Marcos providenciou para que a gerência da empresa anunciasse uma assembleia geral onde ele apresentaria a visão estratégica da concessionária. Karen pensou que seria uma reunião comum, mas quando entrou na sala, Marcos estava diante de todos os funcionários, calmo e elegante. Ele começou a falar: "Esta manhã, tomamos conhecimento de um erro de julgamento que jamais deveria ocorrer em nossa empresa. Devemos tratar todos os clientes com respeito, sem exceção e sem preconceito." Karen ficou vermelha de vergonha. Todos os funcionários presentes entenderam que Marcos se referia ao incidente da manhã anterior. Sua autoridade acabará de ser publicamente questionada, e ela não podia dizer nada. Marcos encerrou a reunião com um último aviso, olhando-a diretamente nos olhos. "Na Silverline Motors ninguém está acima de ninguém, muito menos dos nossos valores. Espero que todos respeitem isso, inclusive você, Karen." Aquele dia marcou o início da queda gradual de Karen, orquestrada com paciência e inteligência por Marcos. Não se tratava apenas de lhe dar uma lição. Ele queria que todos os funcionários percebessem que o verdadeiro poder não reside na arrogância, mas sim no respeito e na compreensão daqueles que realmente comandam a empresa. Poucos dias após a reunião, Karen Whitmore sentiu que estava perdendo o controle. Funcionários que antes obedeciam a todos os seus caprichos começaram a ignorá-la. Relatórios de vendas e de clientes antes sob seu controle total, agora iam parar diretamente na mesa de Marcos, e cada erro ou comportamento inadequado era anotado. Karen tentou retomar o controle da situação. Ela convocou uma reunião com os gerentes para reafirmar sua autoridade. Mas Marcos, sempre discreto, já havia preparado o terreno. Ele organizou uma série de visitas surpresa de clientes VIP, todos meticulosamente selecionados para testar o profissionalismo e a cortesia da equipe. Durante uma dessas visitas, Karen agiu com arrogância em relação a um cliente que, na verdade, era um potencial investidor de Marcos. A reação dele foi imediata. O cliente, impressionado com a postura de Marcos e chocado com a arrogância de Karen, escreveu um relatório detalhado criticando o comportamento dela. O arquivo foi diretamente para o escritório de Marcos, onde ele o analisou com uma calma desconcertante. Mas o ato de vingança mais surpreendente ocorreu em um evento especial organizado para apresentar novos modelos de carros de luxo. Karen, pensando que estava demonstrando sua autoridade, tomou a palavra diante de todos os convidados para conduzir a apresentação. Marcos entrou discretamente, mas desta vez como apresentador oficial, convidado para apresentar a visão e a estratégia da Silverline Motors. Quando pegou o microfone, todos os olhares se voltaram para ele. Calmamente relatou o incidente da manhã anterior, sem mencionar Karen diretamente, mas o suficiente para que todos entendessem que um membro da gerência havia humilhado injustamente uma cliente. Murmúrios percorreram a sala. Karen sentiu o rosto queimar de vergonha. Todos os funcionários, todos os clientes presentes, agora sabiam que ela havia agido com arrogância e ignorância. Marcos concluiu com um sorriso comedido. Na Silverline Motors valorizamos o respeito, a integridade e o conhecimento. Todos nós aprendemos com nossos erros. Naquele instante, Karen compreendeu que sua posição já não era invencível. Sua reputação e autoridade haviam sido abaladas, e agora ela precisava encarar a verdade. Havia julgado um homem sem saber sua identidade, e esse erro a perseguiria dali em diante. Nas sombras, Marcos observava. Sua vingança não apenas havia terminado, ela apenas começara a surtir efeito.
E ele sabia que nesse ritmo, Karen logo aprenderia que subestimar alguém pode ser muito caro. Alguns dias depois, Karen Whitmore chegou à concessionária com uma mistura de orgulho ferido e preocupação. Ela sabia que Marcus ainda não tinha terminado de marcar presença, mas esperava conseguir retomar o controle. Ela estava redondamente enganada. Naquela manhã, Marcus havia organizado uma reunião especial com todos os funcionários e clientes VIP. Karen entrou na sala confiante, acreditando que impressionaria a todos com sua apresentação sobre os novos modelos. Mas assim que seus olhos se encontraram com os de Marcus, um arrepio percorreu sua espinha. Ele estava no centro da sala, impecavelmente vestido e imponente, com a aparência de um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. Sem esperar, Marcus falou: "Hoje quero falar sobre um valor fundamental da Silverline Motors: respeito e reconhecimento por cada indivíduo, independentemente de sua aparência ou posição." Karen sentiu o coração apertar. Ela entendeu que aquele discurso não era apenas genérico, referia-se diretamente a ela. Marcus prosseguiu, e foi então que a verdade veio à tona diante de todos. Há alguns dias, ocorreu um incidente lamentável aqui. Uma pessoa foi expulsa da concessionária simplesmente por causa de sua aparência. Essa pessoa, ele fez uma pausa, encarando Karen, era, na verdade, a dona da Silverline Motors. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Os funcionários, clientes e até mesmo os parceiros financeiros presentes ficaram chocados. Karen permaneceu imóvel, incapaz de proferir uma única palavra. Sua boca tremia e suas mãos se fechavam em punhos. Marcus sorriu calmamente, mas com uma intensidade que a fez estremecer. Karen, sua arrogância e julgamento precipitado quase custaram caro a esta empresa. Hoje você entende que o verdadeiro poder não reside na autoridade externa, mas no respeito e no conhecimento daqueles com quem trabalhamos. Karen sentiu seu orgulho desmoronar. Diante de todos, ela teve que admitir seu erro. Marcus não buscava vingança cruel. Ele simplesmente queria lhe dar uma lição que ficaria gravada em sua memória para sempre. A partir daquele dia, a atitude de Karen mudou profundamente. Ela se tornou mais humilde, mais atenta e, acima de tudo, aprendeu a nunca subestimar ninguém. Quanto a Marcus, ele provou que a verdadeira autoridade não reside na força ou na arrogância, mas na sabedoria e na paciência. A concessionária Silverline Motors recuperou seu brilho, mas agora com uma cultura transformada. Respeito e justiça tornaram-se os valores essenciais, e ninguém mais ousava julgar precipitadamente. E Karen nunca se esqueceu daquela manhã em que pensou que poderia humilhar uma simples cliente, quando, na realidade, tinha acabado de se deparar com um homem que detinha todo o poder.